Existe uma atitude que a igreja pode pensar em tomar que pode ser algo muito positivo para a família, especialmente agora em maio, que é considerado por muitas igrejas o mês da família. E essas datas elas são importantes quando são usadas de maneira bíblica para a edificação da igreja, evangelização de pessoas e, sobretudo, para a glória de Deus. Eu estou aqui me referindo sobre uma avaliação da igreja. Se a igreja ela não está usando ou exigindo tempo demais das famílias que se congregam na igreja. Meus irmãos, para a gente desenvolver espiritualidade verdadeira e sincera, é necessário tempo. E eu não estou falando de programações, de atividades, de excesso de conferências, de excesso de encontros, de programações de segunda a segunda na igreja. Isso não representa necessariamente uma espiritualidade madura e verdadeira. É uma preocupação, sempre foi uma preocupação da minha parte, da igreja estar disputando tempo com as famílias. Por quê? Existem muitas igrejas que dependem de famílias, de poucas famílias. Existem poucas famílias nas igrejas que se dedicam bastante ao trabalho da igreja. E outras famílias ficam apenas observando. E o que ocorre muitas vezes? Essas famílias elas são sobrecarregadas. Elas são líderes do Ministério de Música, professores de escola bíblica, líderes de departamentos, estão organizando conferências, programações, e são tantas programações que as igrejas já fazem há algum tempo e tem tanta criatividade de criar novas programações. E eu observo que muitas igrejas estão sobrecarregando as famílias. Elas não oferecem, não estimulam as famílias, que essas famílias devem ter tempo com eles, somente com eles. Tempo para conversar, de sair, passear, somente eles. Que não seja uma programação da igreja, para não sair postando dizendo que a igreja está ativa, que a igreja está viva, que a igreja está trabalhando. Mas as famílias como estão? A igreja já precisa estimular as famílias. As famílias precisam gostar, amar de estar juntas, reunidas. O pai, a mãe, os filhos, ou o pai com seus filhos, ou a mãe com seus filhos, dependendo da configuração de cada família. Então, a igreja ela não pode ter medo de perder membros, de perder pessoas, por falta de programação. E eu não estou aqui dizendo que as igrejas não devem ter programações. Acho que deve ser, as igrejas devem ser estratégias, realizar conferências, pensar em encontros que sejam estratégicos, contemporâneos e que atendam à necessidade das igrejas, que sejam momentos bíblicos para a edificação da igreja e, sobretudo, para a glória de Deus. Mas parem e pensem. Nós não estamos exigindo demais das famílias? Quantas igrejas deixam tempo livre e falam para a igreja: aproveitem suas famílias, aproveitem para sair, somente vocês, ou para ficar em casa, para ficar descansando, sem fazer nada em casa. Isso é muito, muito importante. As pessoas precisam disso, as famílias precisam disso, tá? E antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar bem claro: a igreja ela precisa ser equilibrada. O que a igreja precisa não é excesso de programações, a igreja precisa de encontros de qualidade, cultos bíblicos fundamentados na palavra de Deus, escolas bíblicas dominicais que realmente têm essa intenção de ensinar biblicamente, que os departamentos pensem nas particularidades dos seus públicos e que a igreja, no dia do Senhor, valorize o ato de se congregar, de estar em um local para adorar a Deus como igreja de Cristo. Mas ficar atirando para todo lado, encher a agenda da igreja de programações, às vezes é de segunda a segunda, tem que ter um dia especial na semana, tem que ter um final de semana especial, tantas conferências. Pessoal, se você for pensar, se a igreja tem 12 conferências no ano,
equivale a uma conferência por mês. E cada conferência dessa tem tantos preparativos, às vezes tem farda, tem camisa, são reuniões, são ensaios. E sem falar que essas famílias, os membros dessas famílias trabalham. Tem membros da família que trabalham de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou de segunda a segunda. Tem membros dessas famílias, que estudam. Tem membros dessas famílias que trabalham e estudam. Filhos pequenos, crianças, adolescentes, responsabilidades fora da igreja. Porque, como eu sempre digo, as pessoas têm uma vida lá fora. E quando a gente pensa nisso tudo, o que nós vamos concluir? Que tempo essas famílias ou essas pessoas têm para desenvolver a sua espiritualidade em casa? Que tempo essas pessoas têm para ler a Bíblia, para orar, ler um bom livro, meditar, como diz a Escritura? Qual o tempo que essas famílias têm para sentar, conversar, se conhecer, planejar para sair? Só a família, só eles ali mesmo, não é programação de igreja, não. Precisamos ter esse equilíbrio. Eu tenho observado que uma das provas que nós estamos, muitas igrejas estão no caminho errado, é que por qualquer motivo, irmãos saem da sua igreja, temos divisões, não há confissão de pecados, não há também arrependimento, não há retratação, reparação, não há pedido de perdão, e dificilmente nós vemos atitudes práticas que apontam para o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de atividades de igreja. Pessoas que brigam por cargos, que disputam posições, mas não leem a Bíblia, não refletem sobre a palavra de Deus, não são piedosos, não são sensíveis à voz de Deus. E na primeira oportunidade já externa o seu pecado. Pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não são fiéis a seus cônjuges, não educam seus filhos, relacionamentos familiares quebrados, frustrados, tanta coisa negativa, mas são ativos na igreja, fazem tudo na igreja, participam de todas as conferências, de todas as programações, de todos os encontros. E a liderança está o quê? A liderança está aplaudindo, porque essas pessoas são úteis. Elas fazem a igreja vibrante, elas fazem a igreja se movimentar, elas estão liderando as programações, elas são criativas, elas sabem se comunicar, elas têm talentos para manter a igreja viva, ativa. Pessoal, precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir sobre isso. E reforçando, para encerrar o vídeo agora, reforçando. A igreja, ela precisa ter tempo de qualidade. Conferências bíblicas são positivas, a igreja deve realizar. Encontros bíblicos também. Os departamentos devem pensar nas necessidades dos seus públicos, como eu já falei. Eu estou repetindo apenas para dar ênfase, porque talvez alguém pode interpretar errado. E a igreja deve valorizar o dia do Senhor. O dia do Senhor. Ensinar as famílias a estarem na igreja no dia do Senhor, para cultuar o nosso Deus. E com isso, a igreja deve ensinar que as famílias devem valorizar o tempo com elas mesmas, sem ser programação de igreja, mas que seja um tempo de qualidade, espontâneo, planejado entre elas. Viajar, não tenho dinheiro para viajar, fique em casa, faz algo simples. O importante é que você está ali com a sua família. Pode ser em casa, pode ser um passeio, dependendo do lugar onde você mora, da região que você mora, da cidade onde você mora. Use a criatividade e faça aquilo que está ao seu alcance. Mas o importante é que você tenha tempo com a sua família. Tempo de qualidade com a sua família e tempo de qualidade com a Igreja de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conceda famílias segundo o seu coração, para a glória somente do seu nome.